Vamos mais uma vez aí. Bom, hoje nós vamos dar continuidade ao sistema endócrino, beleza? Vem com o tio Rod aí. Vamos lá. Me chamo Rodolfo Souto, para quem não conhece, né? E hoje nós vamos dar continuidade ao sistema endócrino. Se você está chegando hoje, agora aqui, vai lá primeiro, assiste Sistema Endócrino parte 1, porque lá eu falo de alguns conceitos, eu falo o que é o sistema endócrino, depois você vem para cá, né? Só para lembrar rapidamente, o sistema endócrino é aquele sistema que vai ser composto por diversas glândulas endócrinas, né? Que eu falei lá na primeira parte, beleza? Falei lá na primeira parte do sistema endócrino, então dá uma olhadinha lá, falei de algumas dessas glândulas lá na primeira parte, então vale a pena você dar uma olhadinha, beleza? O sistema endócrino e o sistema nervoso, eles controlam nossas funções, né? Eles que vão tentar manter o equilíbrio no nosso organismo. Falo isso também lá no início do sistema endócrino. O sistema endócrino, essas glândulas, elas vão produzir e secretar hormônios que vão ser jogados na corrente sanguínea e vão atingir as células ou as glândulas alvos, aonde elas vão agir. Tranquilo? Então, hoje, já falei de glândulas na aula passada e hoje nós vamos dar continuidade. Mas antes, vamos lá. Por que o bebê, quando nasce, né, ele tem mais afeição, ele fica mais ligado à mãe do que ao pai? Ah, professor, isso é óbvio. Sim, algumas coisas sim nós vamos discutir. Por que um indivíduo que bebe lá sua cervejinha, né, sua bebida alcoólica, cuidado, você menor, bebe não, isso é para adulto, hein? Por que ele tem que ir toda hora no banheiro? Então essas duas perguntinhas a gente vai responder durante a nossa aula hoje, beleza? Vem com o tio Rod, presta atenção, hein? Se liga aí, hein? Dorme não! De glândula mestra, porque ela pode controlar diversas outras glândulas. E o hipotálamo é o que faz a ligação do sistema nervoso com o sistema endócrino. A hipófise ou pituitária é chamada de glândula mestra, mas na verdade ela passa a ser controlada também pelo hipotálamo, beleza? Então vamos lá. Nessa região aqui do cérebro, que a gente chama de encéfalo, a gente vai ver que vai ter uma regiãozinha aonde a gente vai encontrar o hipotálamo, né? Essa região aqui do encéfalo é o hipotálamo. E essa aqui embaixo a gente vai ter a glândula hipófise. O hipotálamo, ele vai ele vai produzir dois hormônios, a ocitocina e o hormônio antidiurético, o ADH. Só que ele vai produzir, mas ele não vai secretar. Ele produz e vai ser transportado para a hipófise, na parte posterior, que nós vamos escrever já, e quem vai secretar então é a hipófise, a parte posterior, beleza? Então vamos lá. A ocitocina e o ADH são produzidos pelo hipotálamo e são transportados e armazenados na hipófise, na parte posterior da hipófise, também chamada de neurohipófise, nós vamos ver daqui a pouquinho. E essa neurohipófise, que em determinado momento, com o estímulo do próprio hipotálamo, acaba secretando esses hormônios. Beleza? Presta atenção, hein? Se liga aí, hein? Dorme não! Então tá lá, ó. O hipotálamo, na região do encéfalo. Você tem aqui a hipófise anterior. Você tem que imaginar que aqui está a sua parte da frente, né? Seu rosto. Então aqui você tem a hipófise anterior, aqui você tem a hipófise posterior. A hipófise posterior, né? Ela também pode ser chamada de neurohipófise ou lobo posterior da hipófise. A hipófise anterior, ela pode ser chamada de adenihipófise ou lobo anterior da hipófise. Beleza? Presta atenção, hein? Se liga aí. Bom, o que tem de interessante aqui? Essa glândula hipófise, ela vai ficar nessa depressão aqui, ó, no encéfalo, ó.
essa depressão, ela chama-se célula túrcica, aonde vai ser localizada e protegida essa glândula hipófise. Tranquilo? Tá lá a depressão, tá lá a célula túrcica. Vamos lá, presta atenção. Bom, então, como eu falei para vocês, o hipotálamo, ele vai produzir ADH e a ocitocina. Já a hipófise, que está sendo sinalizada aí, ela vai ser subdividida em hipófise posterior, né? Lobo posterior, também chamado de neurohipófise. Ela vai ter a parte anterior, que é a adenopófise ou lobo anterior, e tem também essa parte intermediária da hipófise, que quase ninguém fala. Eu vou dar uma palhinha bem rapidinho aqui. Essa parte intermediária da hipófise, ela vai produzir e secretar um hormônio chamado MSH, o melanotrófico ou a melanotrofina. O que esse hormônio faz? Ele vai estimular os melanócitos a produzir a melanina, que é o que vai dar a pigmentação na pele, beleza? Que nos protege dos raios solares, para evitar câncer de pele, etc, etc. Beleza? Então, em relação à hipófise intermediária, não tem muito o que falar, é só para você entender que ela produz um hormônio, ela secreta um hormônio, que é esse MSH, que é o melanotrófico, beleza? Ou melanotrofina. Bom, agora, a ocitocina e o ADH, como eu falei para vocês, eles são produzidos no hipotálamo e são transportados e armazenados na neurohipófise e vai ser secretado pela neurohipófise. Praticamente a neurohipófise só secreta esse hormônio, praticamente ela não produz hormônio. Quem vai produzir hormônio e secretar é a adenopófise, beleza? Presta atenção, se liga aí, hein? Bom, então vamos lá. Falar primeiro da ocitocina e vamos falar logo da prolactina. Professor, por que o senhor vai falar da ocitocina e da prolactina? A ocitocina é produzida pelo hipotálamo, armazenada e secretada pela neurohipófise. A prolactina é produzida pela adenopófise e secretada pela adenopófise. Por que eu estou aproveitando e falando logo das duas? Porque as duas estão associadas à produção e à liberação do leite, né? Logo durante o parto, a prolactina ela é liberada para que haja a produção do quê? Do leite. E a ocitocina, ela vai agir na musculatura das células da glândula injetada. É lógico que com a colaboração da sucção do bebê e etc. Beleza? Mas elas têm a ver então com a produção e a ejeção do leite. A ocitocina, além disso, ela também vai agir lá na musculatura lisa do útero, fazendo as contrações para que o bebê possa ser expulso, né? Entre aspas, possa vir à luz, ok? Por isso que quando as mulheres, né, os casais optam por fazer o parto normal, o que acontece muitas vezes? Como não tem a dilatação, não tem a contração desejada, o médico acaba injetando na mulher a ocitocina. Beleza? Presta atenção. Deixa eu tomar uma aguinha aqui porque está ressecando aqui. Beleza? Então, tranquilos, né? Vamos lá. Bom, a prolactina, que é produzida e secretada pela adenopófise, né? O lobo anterior da hipófise, ela também é chamada, ela é abreviada com PRL, mas ela também pode ser chamada ele também pode ser chamado de hormônio lactogênico, né? O LTH. E também pode ser produzido, esse hormônio também pode ser produzido pela placenta, ok? Produção, e tem a ver com a produção do leite. Presta atenção, hein? Se liga aí. Não dorme, não. Bom, a ocitocina, que pode ser escrita dessas duas maneiras, né? Com X ou com C, ela também tem a ver com o hormônio do amor, o hormônio da relação. Por isso que a mãe, como ela tem um contato mais íntimo com o bebê,
ela dá mais segurança, ela dá o alimento porque ela está dando leite. Além disso, a liberação de ocitocina. E essa liberação de ocitocina faz com que os laços de ternura, os laços de amor, eles ficam mais ainda íntimos, mais íntimos ainda em relação à mãe e o bebê. É lógico que o pai também pode liberar esse hormônio, também pode ter essa relação com o filho. Eu mesmo fiz muito isso com meu filho, dei o primeiro banho, fazia tudo com ele, então ele também era muito ligado a mim, assim como a mãe, beleza? Esse hormônio também está relacionado com os casais, né, com os amigos, com as amigas. É o hormônio relacionado com o prazer, com o amor, com a relação, com o relacionamento. Além dessas outras funções que eu descrevi para vocês. Beleza? E ainda vai agir na contração muscular para o bebê ser expulso. E ainda é o hormônio do amor. A prolactina, ela é produzida e secretada pela adeno-hipófise e tem relação com a produção do leite. E esse hormônio também pode ser secretado pela placenta. Beleza? Presta atenção. Se liga aí, não dorme não. Bom, o outro hormônio que nós vamos falar é o hormônio antidiurético, ADH, que também é produzido pelo hipotálamo, armazenado e secretado pela neurohipófise. E qual é a relação que ele tem? Ele vai estar ligado ao rim. Lá nos tubos contorcidos distais, lá nos tubos coletores, esse hormônio ele vai fazer a reabsorção de água, né? Então, para o indivíduo não perder muito água, esse hormônio vai fazer a reabsorção de água lá nos tubos renais, né? E jogar na corrente sanguínea, devolver na corrente sanguínea esse líquido, essa água, beleza? Vamos lá falar algumas coisinhas dele aqui para vocês verem, beleza? Bom, esse hormônio, ele é o ADH, também chamado antidiurético ou vasopressina. Por quê? Vamos ver agora por que ele pode ser chamado de vasopressina. No verão, o que acontece com a gente? A gente perde muita água pela transpiração. Se a gente perde muita água pela transpiração, obviamente a quantidade do ADH tem que aumentar. Por quê? Porque se a gente está perdendo muita água pela transpiração, o ADH tem que aumentar a sua taxa para evitar a perda a nível de rim. Então, quando evita a perda a nível de rim, vai ser reabsorvido e jogado na corrente sanguínea. Beleza? Bom, isso faz com que a gente transpire muito no verão, mas a gente faça menos xixi do que no inverno, tá? E essa urina ela é mais concentrada, né? E menor volume, justamente porque a gente está perdendo muito através da transpiração. Então o hormônio ADH faz isso, beleza? E vai fazer com que quando esse ADH, esse hormônio antidiurético, que também pode ser chamado de vasopressina, por isso, porque ele também vai agir controlando a pressão arterial, lá nas arteríolas, lá nos capilares sanguíneos, beleza? Então quando esse ADH provoca a reabsorção de água nos túbulos renais, vai aumentar o volume de água na corrente sanguínea e a pressão arterial ela tende a aumentar. Por isso que esse hormônio também pode ser chamado de vasopressina. Beleza? Bom, no inverno a coisa muda. O que vai acontecer no inverno? No inverno a gente vai transpirar menos, então a gente acaba tendo uma diminuição do ADH, né? Isso faz com que a gente urine mais. Então a nossa urina fica mais volume e menos concentrada. Isso vai fazer com que a pressão diminua. Beleza? Com a pressão arterial diminua. Alguns sintomas, algumas situações como vômitos e diarreia também nos faz perder muita água. Isso faz com que haja a diminuição da pressão arterial. O que o organismo tem que fazer para corrigir? Ele tem que aumentar a quantidade de ADH. Lembra que o ADH vai reabsorver água. Está perdendo muita água, ele tem que evitar a perda de água. Então ele reabsorve água lá nos túbulos renais, né? Nos vasos coletores, nos tubos coletores e nos vasos contorcidos distais.
aí vai reabsorver água, isso vai fazer com que a pressão arterial volte ao normal, aumente a pressão arterial. Tranquilo? Então você vê que o ADH, além de reabsorver água, ele tem uma função importantíssima onde? Lá no controle da pressão arterial. Por isso que ele também é chamado, além de antidiurético, ele também é chamado de hormônio vasopressivo, né? Ele também é um vasopressivo, hormônio vasopressivo, ok? Bom, agora vamos prestar atenção aqui. O álcool, como eu falei no início, logo no início da aula, eu falei que o álcool, ele é um hormônio ele é uma substância que inibe o hormônio ADH. Se ele inibe o hormônio ADH, o que vai acontecer com o indivíduo que bebe muito álcool? Ele vai fazer xixi o tempo todo. Ele vai perder muito líquido. E se ele perder muito líquido, ele vai ficar muito desidratado. O que é aconselhado para o adulto, né, que acaba bebendo cerveja? Para cada copinho de cerveja que ele vai beber, de bebida alcoólica, ele deve beber um copo de água também para poder se hidratar. Isso evita que no dia seguinte ele tenha enxaqueca, né, dor de cabeça, aquele negócio todo que é fruto da desidratação. Beleza? Tranquilos? Molezinha, né? Bom, agora nós vamos falar da diabetes insípidos, que não tem nada a ver com a diabetes tipo 1, tipo 2, que é a diabetes mellitus, associada à glicose na urina. Tranquilo? Associada à insulina, associada à glicose na urina. Aqui não. Aqui a diabetes insípidos, ela vai ocorrer devido a uma redução nas taxas do hormônio ADH, devido a algum problema que possa estar acontecendo lá na neurohipófise, né? Algum câncer, algum tumor, alguma situação que está descontrolando e está reduzindo a produção de ADH. Quando reduz a produção de ADH, o que vai acontecer? Vai acontecer que vai haver uma grande perda de quê? De água, através da urina. Porque o ADH ele é antidiurético, ele evita a diurese. Se ele está diminuído, ele não vai agir. Se ele não vai agir, vai ter uma grande perda de água pela urina. Essa perda ela é tão grande que ela pode diariamente chegar a mais de 15, 20 litros diariamente de perda de água. Essa situação vai causar desidratação. Esse quadro a gente chama de diabetes insípidos. O que deve ser feito para corrigir? Primeiro, o indivíduo tem que beber muita água. Tanta água que ele vai perder, ele vai ter que repor. Primeira coisa. E a segunda coisa é repor o hormônio antidiurético de outra maneira, já que o organismo não está conseguindo produzir e secretar o hormônio antidiurético. Beleza? Prestou atenção? Se liga aí, hein? Corre atrás, vê a primeira parte lá, depois acompanha a segunda. Se tiver dúvida, escreve aí nos comentários. Beleza? Tranquilão? Na próxima aula, a gente vai dar continuidade ao sistema endócrino. Mas, se você tiver alguma dúvida, se você tiver alguma coisa a acrescentar, pode anotar aí nos comentários que a gente responde. Tranquilos? Presta atenção, se liga aí. Lá no meu Instagram também eu posto muita coisa sobre o conteúdo. Na minha página do Facebook também você pode entrar lá, se inscrever, perguntar. Lá eu boto exercício, boto questões do Enem. Então você pode entrar lá e se você quiser material também, você pode me pedir via Instagram, via Facebook. Beleza? Abração! Fui!